Olá, irmãos, que bom estarmos juntos aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aproveite essa oportunidade, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e compartilhe os nossos vídeos. Também nos siga nas redes sociais. Já vamos à nossa lição? Vamos orar? Graças te damos, ó Pai, por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos agora que o Senhor fale diretamente aos nossos corações e que a Tua Palavra transforme nossas vidas. Essa é a nossa oração e oramos em nome de Jesus. Amém. E nesse trimestre nós seguimos estudando a doutrina do Espírito Santo. O título da lição de hoje, o Espírito Santo, presença e atuação no Novo Testamento. Já dissemos que a partir do Novo Testamento, o Espírito Santo ele habita no íntimo da pessoa. Evangelho de João, capítulo 7, verso 39. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ainda o Evangelho de João, capítulo 14, verso 17. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. O Espírito Santo, primeiramente, ele é o agente da regeneração. E, em seguida, ele é aquele que capacita os crentes de modo a serem usados por Deus. No Novo Testamento, o termo utilizado para Espírito Santo, ele apresenta o significado de vento, o que nos mostra o movimento dinâmico do ar e também indica o resultado de uma ação. Mas como assim? Isso está nos dando a ideia, então, de que o Espírito Santo ele é ativo na vida do crente. A obra do Espírito no nascimento de Jesus. A chegada do Messias era um evento muito aguardado. Vários profetas já haviam profetizado a respeito de Jesus, daquele Messias que viria. Por exemplo, Isaías capítulo 7, verso 14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Essa promessa de uma virgem que ficaria grávida, ela tem o seu cumprimento logo nas primeiras páginas do Novo Testamento. Mateus capítulo 1, verso 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Perceba aqui então a concordância de dois textos bíblicos que estão tão distantes cronologicamente. Mas o texto ele diz, antes que se unissem. Não houve estabelecida uma união no sentido sexual entre Maria e José, de modo que aquela não foi uma gravidez comum. Ela foi uma grande obra, e essa obra foi obra do Espírito Santo. A concepção de Maria ela foi um ato miraculoso e divino, um mistério de Deus, obra do Espírito Santo, que cumpre a promessa de Isaías. Mas a atuação do Espírito Santo ela não se limitou ao nascimento de Jesus. Sua atuação no ministério de Cristo. No início do ministério de Cristo, o Espírito Santo ele vem sobre Jesus como forma de pomba no episódio do seu batismo. Vemos isso em Mateus capítulo 3, versos de 13 a 17. Diz assim o texto. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Verso 16. Assim Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Em seguida ao batismo de Jesus, o próprio Espírito ele vai conduzir Jesus para ser tentado no deserto. Mateus capítulo 4, verso 1. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vemos aqui
a presença e atuação do Espírito Santo. Ele está validando e guiando Jesus em todos os seus passos, guiando Jesus no seu ministério aqui na Terra. Sua atuação no ministério dos apóstolos. Nos evangelhos, Jesus é quem lidera a ação de Deus na história. Mas já a partir do livro de Atos, essa ênfase ela recai sobre o Espírito Santo. É ele quem conduz a ação missionária, guiando os apóstolos a pregar a palavra a partir de Jerusalém, chegando até Roma. Atos capítulo 1, verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A partir desse ponto aqui no livro de Atos, fica muito claro que o Espírito Santo está conduzindo os discípulos, está conduzindo aqueles que estão sendo enviados como missionários e ainda as comunidades cristãs primitivas. O livro de Atos, ele vai ressaltar o Espírito Santo como o grande personagem. Por exemplo, é o Espírito Santo que impulsiona Barnabé a dispor de um terreno que era seu. Vendendo aquele terreno, ele coloca o dinheiro aos pés da comunidade cristã. Atos 4, verso 31. Depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Versos 36 e 37. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. É a ação do Espírito Santo na vida de Barnabé que vai impulsioná-lo a essa doação. Mas essa ação não se resume apenas a um doar algo. Ela vai bem além. Ela vai inspirá-lo a colocar a sua vida no trabalho de expansão do Evangelho, tornando-se, então, um dos principais missionários daquele tempo. Atos capítulo 13, verso 2. Enquanto oravam e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Quem é movido pelo Espírito Santo partilha tudo o que tem, seja o poder econômico ou mesmo a sua vida para a obra do Senhor. Irmãos, fechar-se à ação do Espírito Santo não é algo bom, pois assim estarão fechados os olhos e os corações às evidências da obra do Espírito Santo na vida da pessoa, e ainda estará rejeitando a divina oferta de salvação. Lucas capítulo 12, verso 10. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. E mesmo guiados então pelo Espírito Santo, os apóstolos não tiveram uma vida sem dificuldades. A vida do crente, ela não é a promessa ou a garantia de ser isenta de conflitos. A grande questão é que quando o Espírito Santo passa a habitar na vida da pessoa, mesmo em meio aos conflitos, será possível viver em paz, alegria e tranquilidade. O Evangelho de Lucas registra por 3 vezes que Jesus estava sendo impulsionado pelo Espírito Santo para subir a Jerusalém, mesmo sabendo que lá ele enfrentaria muitas dificuldades e chegaria à morte, mas ressuscitaria. Esses registros eles estão em Lucas capítulo 9, verso 22, versos 43 a 45 e capítulo 18, versos de 31 a 33. Assim também foi com o apóstolo Paulo, que mesmo sabendo que corria risco em ir para Jerusalém, ele discerniu no Espírito que aquela era uma orientação de Deus para a sua vida. E esse é um trecho muito precioso, Atos capítulo 20, versos de 22 a 24. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as coisas o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Irmãos, esse deve ser o desejo do nosso coração, ouvir a voz do Espírito e obedecer, sem contar por preciosa qualquer coisa, sempre estando dispostos a completar o ministério que o Senhor tem para cada uma das nossas vidas.
a atuação do Espírito Santo no ministério de Paulo. O apóstolo Paulo ele tinha consciência que o Espírito Santo é aquele que dirige os homens. Ele escreveu aos Romanos capítulo 8, verso 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. E ainda aos Gálatas capítulo 5, verso 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E assim, os homens eles são dotados de dons pelo Espírito Santo. Vejamos aqui alguns textos. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4. Minha mensagem e minha pregação não consistiam de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiam de demonstração do poder do Espírito. Romanos capítulo 15, versos de 18 a 19. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamarei plenamente o Evangelho de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. A Bíblia vai registrar várias manifestações do Espírito capacitando os crentes com dons espirituais. O que devemos ter em mente é que elas têm como propósito a edificação da igreja. Como já dissemos, o entendimento com o qual concordamos é que a conversão já significa o recebimento do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Gálatas capítulo 3, versos 26 e 27. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Ainda João 3, verso 5. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Assim, em tudo que fazia, o apóstolo Paulo era conduzido pelo Espírito Santo. Por exemplo, capítulo 16, versos de 5 a 10 do livro de Atos. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. A promessa do Espírito Santo de atuação para todos os crentes. Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo está acessível para habitar e ter comunhão com aquele que crê e confessa Jesus como seu Salvador. Receber o dom do Espírito Santo, e aqui há uma referência à salvação, é o pressuposto para perceber a presença do Senhor na vida do crente. A partir daí, mesmo diante das aflições, será possível ter paz interior. Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, entregar a vida a Jesus recebendo o dom do Espírito Santo
como selo dessa nova vida, sendo habitado por Ele e com Ele tendo comunhão, é a melhor decisão que você pode tomar. Certamente, isso te dará um novo rumo na vida, um novo sentido. Se você ainda não se decidiu por Jesus, eu te convido a fazer isso agora mesmo. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra aplicada aos nossos corações. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo que está conosco, nos guiando, nos capacitando, nos levando aonde o Senhor quer. E agora, Pai, eu quero colocar a vida daqueles que talvez estejam se entregando a Ti. Transforma essa vida, que a partir de hoje o Espírito Santo habite nesse coração, que ele possa viver em novidade de vida. Pai, cuida de cada passo dessa pessoa a partir de hoje. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, se ao ouvir a palavra do Senhor, hoje você toma a decisão de entregar a sua vida a Jesus, nós gostaríamos muito de te conhecer. Faça isso, por favor, através do nosso e-mail ou das redes sociais. E caminhando então para a conclusão, eu quero agradecer a você que nos acompanha domingo após domingo aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.